Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia de treinamento aqui de inteligência artificial, serviços cognitivos. Meu nome é Angelo Belchior, eu sou Microsoft MVP, duas categorias em desenvolvimento e também inteligência artificial, mais focado com essa parte de serviços cognitivos, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre processamento de linguagem natural. A gente vai falar e a gente vai mostrar algumas ferramentas que nós temos para que você consiga fazer o seu processamento de linguagem natural, para você criar o seu bot, para você integrar o seu bot, por exemplo, com uma FAQ, de uma maneira fácil e simples. A ideia aqui é mostrar alguns caminhos e que você aí dentro do seu negócio, dentro da sua necessidade, dentro do seu estudo, consiga entender como que funcionam essas ferramentas e conseguir evoluir. Se você não sabe o que é processamento de linguagem natural, se você caiu agora nesse vídeo, eu recomendo que você dê uma olhada na playlist aqui, que está um treinamento de vários e vários dias, com muitos conteúdos, com muitas coisas legais sobre inteligência artificial. Já teve um vídeo falando especificamente sobre processamento de linguagem natural. Agora eu vou entrar um pouco mais nas ferramentas que nós temos, ok? E para começar, a gente vai falar sobre um serviço que a Microsoft disponibiliza. Na verdade, a Microsoft é um dos players aí que disponibilizam esse tipo de serviço para a gente, né? Existem outros, vários, Google, IBM, Amazon, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre o Luiz. Né? O Luiz é um serviço, né, que está disponível na nuvem para a gente, onde a gente vai conseguir treinar a nossa inteligência artificial, né, a grosso modo dizendo assim, para que ela reconheça algumas intenções que nós queremos dizer, né, que nós dizemos, né, em forma de texto e que a gente consiga extrair de uma maneira estruturada essas intenções, essas entidades, o objetivo pelo qual a pessoa falou, né, as configurações da frase, etc., que a gente consiga obter essas informações do texto de uma maneira estruturada para quê? Para que a gente consiga, por exemplo, utilizar esses dados para fazer uma consulta no meu banco de dados e retornar ao meu cliente algo que a gente pode que possa ser útil, né? Um exemplo bem simples disso que a gente vai ver na prática, a gente vai criar um bot de concessionária. Obviamente que a gente não vai muito a fundo de fazer busca em banco, de fazer tratamento de diálogos, porque senão a gente faria um vídeo aí de pelo menos 2, 3, 4, 5 horas, né? Nosso intuito é te dar a possibilidade de conhecer as ferramentas e evoluir em cima disso, e a gente tem bastante documentação para te facilitar. Então a gente vai fazer uma busca como se fosse um botzinho de concessionária, onde eu vou treinar aqui o meu bot para ele identificar algumas coisas como eu queria comprar um carro, eu queria alugar uma moto, eu queria vender meu carro, eu queria vender um carro e comprar uma moto, etc. Eu ensino essa ferramenta a identificar essas frases, né? E extrair informações do tipo, qual que é a ação que eu quero? É comprar ou vender ou alugar. E qual que é o tipo do veículo? Né? Um carro ou é uma moto? Né? A gente pode estender isso para vários outros cenários, como por exemplo a parte de imobiliária também. Né? Você poderia falar, gostaria de alugar um apartamento em Guarulhos, eu gostaria de comprar uma casa em São Bernardo do Campo, eu gostaria de alugar um galpão em Santa Maria, enfim. A gente consegue instruir, né, o nosso sistema de processamento de linguagem natural na nuvem, que é o caso do Luiz, para que ele consiga identificar
essas informações. E o mais interessante é que no final disso ele vai dar para a gente um endpoint, né, uma API no qual você consegue consumir essa API de uma maneira muito simples e muito fácil, certo? Eu vou fazer algumas coisas, alguns trabalhos manuais que eu gostaria de mostrar para você entender o quão fácil é você consumir essa API. E a gente vai mostrar algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para facilitar a criação do nosso bot e a administração do nosso bot, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Luiz.ai, né? O Luiz faz parte de um conjunto de serviços cognitivos que a Microsoft tem. Ele está focado na parte de processamento de linguagem natural, de interpretações de texto, que é um conteúdo específico que a Microsoft tem, mas você pode ter também outros pilares, que seria a visão computacional, se é a parte de conhecimento, de busca, enfim. É bem abrangente isso daí, ok? Vamos entrar aqui, eu vou entrar e vou fazer o meu login, certo? Você pode fazer o seu login, deixa eu só fechar isso daqui. Não, você pode fazer o seu login aqui. Pronto. Entrei aqui com minha conta, vou enviar minha notificação. Você pode fazer o seu login com a sua conta Microsoft. Deixa eu atualizar aqui. Two-Factor Authentication, sempre, né, pessoal? Uma questão de segurança aí, né? Então, a gente já fez o login aí, entramos. Ele automaticamente vai mostrar para mim algumas informações que a gente tem aí, como por exemplo as subscriptions do Azure, e algumas subscriptions e alguns recursos que a gente possa ter já pronto para nós. O primeiro ponto é o seguinte: você consegue criar sua conta dentro do Azure. A gente vai utilizar aqui a camada gratuita do Luiz. Ok? Significa que você não vai precisar pagar nada para utilizar o Luiz. Você vai, para fazer os seus testes, você vai conseguir fazer várias requisições por minuto. É claro que quando você coloca isso no ambiente de produção, você precisa de um ambiente profissional, de um ambiente robusto. E a camada gratuita, ela provavelmente não vai te atender. Certo? A primeira coisa que eu vou fazer é escolher aqui uma subscription minha que eu já tenho aqui, que é da própria ESX, e aqui eu já criei um grupo de recurso aqui, de autoria, aqui, de authoring, onde eu vou armazenar todos os meus endpoints, meus serviços ou algo do gênero, né? Então, para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma nova aplicação para conversação. A gente tem mais duas opções que a gente conseguiria importar um JSON ou importar um Lu, que é um arquivo, que são arquivos, na verdade, estrutura de dados, que você de repente pode criar uma conversação, fazer o treinamento, fazer todo o seu processo de curadoria e salvar isso daí para que outra pessoa consiga importar na base de apps dela de uma maneira simples, né, para você, como se você quisesse versionar ou algo do gênero, né? Então você consegue, por exemplo, ter essas facilidades. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar como concessionárias. Eu sei que concessionárias tem acento, mas quando eu estou criando esses ambientes, eu prefiro não utilizar acento e nenhum tipo de chave ou algo do gênero. É algo que eu prefiro não fazer isso, porque de repente pode dar quebra de encode ou algo do gênero, então por isso que eu não coloquei acento, né? Você deve ter olhado assim, pô, o cara não sabe nem escrever, né? Concessionárias, né? Mas não, a gente está aqui, eu evito utilizar caracteres especiais nesses casos aqui. Cultura, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Por quê? É a questão da regionalização do idioma que nós queremos que essa aplicação, que vai fazer um processamento de linguagem natural, a gente quer já definir para ele qual que é o idioma e a cultura e a região que ele está atuando. Então a gente tem inglês, chinês, francês, espanhol. Você vê que tem espanhol que é o espanhol da Espanha, por exemplo, e o espanhol mexicano. Por quê? Porque tem algumas diferenças, várias diferenças entre essas regiões, né? No nosso caso, nós já temos aqui, ó, o português brasileiro, né? Que é curioso que muita gente chama de brasileiro, né? Esse idioma. É importante a gente definir isso aqui, por quê? Porque senão a gente pode escolher um idioma e quando a gente começar a treinar e o idioma for errado, a gente não vai ter uma qualidade boa do resultado que a gente espera, né? Então eu prefiro sempre
é sempre escolher o idioma português e treinar em cima disso, ok? É claro, se estiver fazendo um bot em inglês ou espanhol, selecione a linguagem aí adequada. Ele vai criar a nossa aplicação. Aqui ele dá um passo a passo de várias coisas que a gente pode fazer, mas basicamente você vai criar o que ele chama de design or schema, né? Que é desenhar ou desenvolver os cenários que você gostaria de atender com esse conjunto de informações que você vai informar para o nosso querido Luiz. A gente vai fazer aqui um aluguel e venda de carros, né, de automóveis. Então esse é o nosso cenário. Mas você pode ter vários outros cenários. Você podia alugar carro, você poderia alugar casa, você poderia fazer algum tipo de busca semântica mais profunda. Então, cada cenário desse você tem que identificar quais são as intenções que a pessoa possa falar dentro da frase e quais são as entidades, que são parâmetros, a gente vai ver dentro da frase aí, mais exemplos, e você tem que mapear isso daí. E a ferramenta é muito simples mesmo para a gente fazer esse trabalho aqui. Primeira coisa que a gente tem, aqui já tem uma intenção None. O que é a intenção None? Porque imagina que eu começo a treinar meu bot que vai alugar e vender e alugar carro. Aí uma pessoa entra lá e fala assim: amanhã vai chover. Obviamente que o bot não espera esse tipo de coisa, né? Você tem que treinar ele para atender um domínio seu ali, né? Se essa pessoa fala amanhã vai chover e você não sabe, o que vai acontecer? Vai cair numa intenção none. Então, quando você for fazer a consulta no Luiz para falar, ó, falaram essa frase aqui, ô Luiz, o que significa essa frase? Ele vai dizer o seguinte: none, eu não entendi o que é, certo? Mas a gente vai criar aqui, eu vou chamar de automóveis, que é uma intenção que é referente a automóveis. Dentro desse cenário aqui, o que eu quero ter? Eu quero mapear várias informações que possam ser ditas por usuários, por pessoas que vão querer comprar ou alugar carro e moto. Basicamente, eu posso imputar um monte de frase, por exemplo, quero comprar uma moto. Essa frase carrega várias informações importantes para mim. Várias informações. A primeira é a ação que a pessoa quer. Que ação que é essa? Comprar. Eu posso ter comprar, alugar ou vender. Então, eu posso criar aqui, ó, caso não exista, uma propriedade que eu vou chamar aqui de ação. Ok? É interessante que essa própria imagem abaixo que está te mostrando começa a falar para você como que são classificadas as informações aí. Eu posso ter também, por exemplo, algum tipo de informação que é numérica, algum tipo de informação que é geolocalizada, algum tipo de informação composta, que no caso é o ticket order, né, que é o número, a classe do passageiro, né, se é adulto, se é criança, e a classe, né, de viagem que é de negócio, business. Né? Então, a gente começa a identificar na frase o que é cada coisa. Okay? Qual que é a quantidade de assentos, qual que é quantos adultos vai ter, qual que é o tipo de viagem, se é econômica, se é negócio, etc. Então a gente começa a criar esses identificadores. Então eu criei uma entidade aqui que é comprar. E a outra entidade aqui para mim é um veículo. Concordam? Moto ou carro, ou poderia, sei lá, lancha, ou poderia ter outro tipo de veículo que eu queira mapear aqui também. Ou no futuro, conforme você vai ter treinando bastante com uma massa de dados boa, o próprio Luiz vai começar a identificar algumas coisas. Falar, ó, eu acho, por exemplo, que a pessoa está dizendo aqui lancha, você nunca mapeou lancha como um veículo, mas eu tenho aqui uma possibilidade disso aí também ser um veículo. Então isso é uma coisa interessante que ele vai começar a aprender com o que está sendo imputado, né, com o que está sendo jogado para ele, né, dado de informações para ele. Por isso que a gente fala que você precisa ter uma massa de dados muito boa. Óbvio que em 1 hora de vídeo aqui a gente não vai conseguir criar uma massa de dados relevante para que ele tenha uma assertividade muito grande, mas é claro que assim cada intenção que nós temos aqui, essa é a intenção que a gente está chamando de veículos, cada intenção que nós temos aqui, se ela tiver, sei lá, 10, 15, 20 frases de exemplo,
a gente já vai ter uma curadoria, uma assertividade muito boa. A gente só colocou uma aqui, eu posso falar, quero, quero vender minha moto, mesmo esquema aqui, a partir do momento que ela é imputada, a gente vai ter que classificar então eu tenho a ação aqui e moto para mim é um veículo. Gostaria de comprar um carro. Então aqui, ó, de novo, vou colocando aqui a minha ação, o meu veículo. Vocês vendem moto e carro? Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Eu posso ter mais de uma entidade do mesmo tipo, digamos assim. Então, aqui, comprar, vender, eu posso colocar vender, vende, vendido, alguma coisa assim, eu consigo já mapear a minha ação, consigo colocar um dicionário para fazer isso também. Então, aqui é meu veículo e aqui também é meu outro veículo. Ok? Nós colocamos aqui 4 frases. Uma das ações que nós temos depois de a gente imputar vários exemplos, né, para que a máquina entenda e aprenda, é vir aqui e mandar treinar. Né? Nós vamos treinar esse cérebro, digamos assim. Nós demos algumas informações, né, mas der um monte de informações e falar para ele assim: ó, agora treina aí, faz o seu processo de identificação das entidades e das intenções para a gente poder testar. Então, como é que a gente testa? Uma coisa importante é que no começo que você está treinando isso daqui, os seus resultados eles vão ser ruins. Por quê? Porque você tem pouca massa de dados. Eu falo, vocês vendem moto? É uma frase que eu não utilizei, né? Mas olha que coisa interessante. Eu já começo a verificar aqui, ó, que eu tenho a frase que o usuário disse, vocês vendem motos, qual que é a intenção dele, aqui a gente está falando de automóveis, né? Que é o intent dele, né? E aqui eu tenho as minhas entidades, olha que bacana, ele achou uma ação que é vendem e um veículo que é moto. Eu posso testar de novo como quero comprar um carro e uma moto. Olha que coisa bacana aqui. Se eu vier aqui e analisar a frase, de novo, ele deu 98% de chance de ser automóveis. A ação comprar veículo, ele me deu 2, ó, carro e moto. Então a gente já começa a ver que esses parâmetros, essas chaves, o que elas são? Elas são filtros para um banco de dados. Concordam? Eu posso verificar lá, por exemplo, quais são os carros e as motos que estão à venda, né? Nesse cenário que nós temos. Então, se eu digitar aqui, olha a coisa interessante. Amanhã vai chover. Opa. O que vai acontecer? Ele vai me dar 76% de chance de ser automóvel. Está estranho isso, né? Está meio estranho, né? Por que isso? Novamente, a nossa massa de dados é muito falha, é muito pouca. Entendeu? Então a gente não tem, por exemplo, um conteúdo íntegro de informações para que a gente consiga treinar o nosso modelo de maneira efetiva. E é o processo que a gente chama de curadoria. Eu faço isso de propósito para você entender que não adianta você criar simplesmente o seu Luiz, jogar um monte de dados e deixar ele sozinho que as coisas vão acontecer milagrosamente. Não. Você tem que fazer esse processo que eu vou fazer agora. Você vai olhar a frase e falar, olha, isso aqui tá estranho, hein? 76% de amanhã vai chover? Não. Isso aqui é uma frase que opa, acho que ele deslogou aqui meu account. Vamos lá. Ele vai dizer, eu preciso retreinar, eu preciso, digamos que, reeducar, né? É interessante essa frase, né? Reeducar esse meu modelo para que ele entenda que aquilo que ele julgou ser uma entidade do tipo automóvel, na verdade não é. Então a gente vamos voltar aqui, ó. Amanhã vai chover. Ele deu automóveis aqui, vamos inspecionar. Eu vou mudar aqui para Noni. E ele está me deixando aqui pegando de calça curta aqui. Mas vamos testar
de novo aqui treinar. Vamos colocar mais algumas informações aqui então. Vamos lá. Quero comprar uma moto, é isso? Quero comprar uma moto, já tem, né? Assim, gostaria de ter uma moto nova. Esse ter, vamos colocar como ação. E a moto, um veículo. Vocês alugam carro? Preciso colocar aqui. Olha que coisa interessante. O que ele está falando é o seguinte. Você viu que eu imputei uma frase e automaticamente ele colocou para mim a ação, alugam e o veículo carro. Mas peraí. Vamos descer aqui. Em algum momento eu falei alugam, quero comprar, quero vender, gostaria de comprar o carro, vender, tal. Da onde que ele tirou essa ação alugam? Porque conforme eu vou imputando informações, ele vai aprendendo padrões de como eu escrevo, de como eu imputo. Então, isso é uma coisa muito legal, muito bacana do Luiz. Ele é orgânico, né? Então você precisa cada vez mais fazer a curadoria para quê? Para que ele comece a inferir de maneira melhor, né? Que ele consiga aprender de maneira melhor. E eu falo, ó, é isso mesmo, certo? Eu posso até dar um cheque aqui para confirmar. Vocês têm aí, ó. Você acertou, né? Então, teria uma mobilete para vender? Mobilete, assim que escreve? Não, acho que é. Não vou perder tempo procurando, não. Vamos ver aqui. Olha lá. Dessa vez ele não inferiu para mim, mas eu posso colocar como veículo aqui e ação vender. Vamos treinar de novo. Olha que coisa bacana aqui. E vamos testar. Quero comprar. Quero alugar, né? Alugar uma mobilete. Ele já deu aqui automóveis, né? Mas será que ele identificou aqui o que eu quero? Ó, interessante, ele não identificou a parte da mobilete. Por quê? Porque a gente só tem uma informação aqui, né? A gente precisa fazer o quê? Vamos treinar mais. Minha mobilete está à venda. Posso colocar aqui mobilete, não sei nem se é assim que escreve, veículo e ação venda. Vamos treinar isso daqui. Esse processo é chato, é burocrático, mas vocês vão ver que ele é fundamental aí para que você consiga ter uma massa, um serviço de acurácia muito bom. Certo? Então, vamos. A gente já treinou aqui, agora a gente tem uma questão que é importante, que é como é que a gente cria um bot disso, a partir disso daqui? Como é que a gente faz esse tipo de ligação, né? Existem várias formas. Eu vou fazer a forma mais burocrática, mas para mostrar algumas possibilidades, principalmente para quem vem de outras linguagens. Eu vou mostrar aqui em C Sharp, mas se você vê em Java, você vê em PHP, Node, etc., você vai ver que o caminho é praticamente o mesmo, ok? Para você utilizar isso daí. Então, e outra, não necessariamente você vai precisar utilizar as ferramentas que eu vou utilizar aqui como Bot Framework. Você pode utilizar outros serviços para criar bot, para fazer esse tipo de coisas. Por isso que eu quis separar, né? Eu não quis deixar totalmente Microsoft, quis mostrar um negócio mais apartado, até para que você consiga aí decidir qual que é a melhor estratégia que você vai tomar. Vamos publicar isso? Quando a gente fala publicar, o que eu estou fazendo aqui, né? Selecionei um slot de homologação, que é slots mesmo, né? Se está em produção, homologação, isso é uma coisa importante, né? Para você não sobrescrever o que está em produção, por quê? Porque às vezes você está testando o de produção, o de homologação ele precisa ser avaliado, ele precisa ser testado por outras pessoas, então se você sobrescreve de produção, por mais que versione, você pode ter um problema. Então, ele está publicando para a gente aqui, enquanto ele publica, eu vou na parte de de configurações dele para mostrar algumas coisas para você. Primeira coisa que a gente vai ver é a nossa aplicação ele tem um
um App ID, que é a aplicação única dele, né, o ID único dessa aplicação para a gente, vai ser importante quando a gente for testar, e a parte de versão, de versionamento, etc. A parte de publicação, aqui é uma visão que nós temos e é interessante que a gente consegue colocar análise de sentimentos, análises de corretor ortográfico, etc. A gente consegue configurar isso também. Isso é uma coisa bem legal que a gente pode fazer. Dentro de Azure Resources, o que nós temos aqui? Olha só que bacana. Nós temos aqui uma ala de Prediction Resources, onde a gente tem um primary key, um endpoint URL e uma camada aqui que é a free, né? Onde a gente está utilizando a nossa aplicação. Mais embaixo, nós temos aqui uma coisa interessante, que é uma URL. Eu vou vir aqui copiar essa URL e vou colar aqui essa URL. E vocês vão ver uma coisa interessante, que ele vai me retornar aqui uma coisa que é a minha query, um texto, your query here, prediction, certo? Se eu vier aqui no fundo e substituir quero comprar uma moto, olha que coisa interessante, ele vai me dar um JSON. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nas ferramentas tipo JSON lint da vida e mandar processar, essa é a estrutura que ele me retorna. Ele vai me retornar a query que eu digitei e minhas predictions. Qual foi o top intent? Automóveis. Quais intenções que eu tenho aqui? Automóvel tem 98% de chance de ser a intenção que eu quis me referir na frase. None, que é eu não reconheci, 0,01% de chance. Então a top foi essa aqui. Quais são as minhas entidades? Ação, comprar, o veículo, moto. Aqui nessa parte de instance é uma estrutura de dados que nós temos que vai mapear, por exemplo, o tipo da ação, que é o tipo da ação da entidade ação, vem com o texto comprar, começa no caractere 6, né, o sexto caractere, e tem o tamanho de 7 posições. E aqui tem um score, isso é uma coisa muito legal. Qual que é a probabilidade de você comprar? 99% de chance. Okay? Então você tem aqui a parte de veículos também, né, que é a mesma coisa. Começa no 14º 18º caractere, tem tamanho de 4, 99% de chance, etc. Então, e aqui são algumas informações internas que o próprio Luiz tem. Então, se você tiver conhecimento de como fazer uma requisição REST para essa API, você já tem condições de utilizar o Luiz na sua aplicação, no seu bot. Então, eu vou fechar isso daqui, vamos deixar ele aqui aberto. E aqui nós temos já o que a gente precisa. Então ele foi publicado, foi disponível para a web, e a gente vai fazer agora uma outra brincadeira, que é utilizar o nosso bot emulator, uma ferramenta para conectar o bot, criar um bot novo, e a gente vai começar sempre olhando a documentação. Dentro da documentação da Microsoft, nós temos um serviço chamado Bot Service e Bot Framework. O Bot Service é uma plataforma para você hospedar o seu bot. Ok? Vou deixar alguns links para vocês verem com calma, para você hospedar. Você cria um bot e consegue hospedar para o Telegram, você consegue hospedar para o Teams, para o Skype, para o Facebook. Você consegue fazer algumas integrações para o WhatsApp, é possível também. Como que a gente desenvolve? Porque isso é para publicar, né? Mas como que eu desenvolvo? Como que eu debugo? Como que eu sei? Como que eu conecto as coisas? A gente vai utilizar o que a gente chama de Bot Framework, que é uma plataforma que tem em .NET, em Python, em JavaScript, e se não me engano já está sendo lançado em Java também. Esse é um framework que eu não vou entrar muito detalhe nele, porque senão fica muito extenso, mas a gente vai ver algumas coisas como ele funciona, que vai facilitar bastante para vocês utilizarem isso daí na hora que for desenvolvendo, certo? A primeira coisa que a gente vai entrar aqui, se você utiliza o Visual Studio ou o Visual Studio Code, etc.,
é tranquilo, você consegue utilizar de boa, inclusive a versão community. No Visual Studio Full você tem um plugin que você instala para criar o seu bot framework. É um facilitador, mas nada a ver. O seu bot ele acaba sendo um site normal, um Web API normal, uma API normal, na qual você vai configurar o recebimento das mensagens e a interpretação desse texto com o Luiz e mandar a resposta. Simples assim. Você consegue criar diálogos, você consegue encadear diálogos, etc. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas a gente vai mostrar qual que é o caminho das pedras aí. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é a questão do nosso bot emulator também, certo? Esse site que a gente tem aqui do bot framework dev.botframework.com, ele tem toda a documentação que você vai precisar para você começar a criar e a conectar as coisas. Você pode logar aqui também. Vamos entrar aqui e fazer o nosso login. Então, loguei com minha conta aqui. Ok? Eu já tenho todas as documentações, meus bots que eu já fiz, meus testes. Ele é bem integrado ao próprio Azure. Tem um monte aqui de brincadeira que eu já fiz também, certo? E aqui, deixa eu ver aqui, não, Opa, peraí, deixa eu só voltar aqui. Esse daqui, esse link aqui, desculpem. Esse link aqui é o nosso Bot Emulator. O que é o Bot Emulator, pessoal? É uma ferramenta que simula um chat. Você vai entrar nesse site, você vai baixar, se você tem Windows, Linux, enfim, qualquer versão de sistema operacional você tem, você pode baixar e instalar Next, Next, Finish. Ok? Simples assim. Depois disso, a gente vai, e com esse template criado, a gente vai vir aqui, eu vou começar só mostrando, por exemplo, o Bot Framework. Depois que você instala o seu Bot Framework, olha o que ele é. Se você está acostumado com o Visual Studio Code, é mais ou menos, é a mesma engine por trás que faz esse tipo de que dá suporte a essa ferramenta. É uma ferramenta onde você vai conectar o seu endpoint e vai abrir para você um chat. A gente vai ver isso com um pouco mais de calma, mas essa é a carinha que ele tem aqui. Ok? Deixa eu até minimizar isso daqui que a gente não vai usar. Outra coisa importante também é a questão do ngrok, né? O ngrok ele serve para fazer uma comunicação entre o seu bot local, que está no seu localhost, com o serviço que está hospedado no Azure, por exemplo. Ele consegue fazer, viabilizar essa conexão entre as pontas. Basicamente é isso daí. Então, eu vou começar aqui, Visual Studio. Carregou meu Visual Studio aqui, vou dar um Create New Project. Com o template instalado, eu vou digitar aqui só bot. Olha que coisa interessante. Ele vai me abrir uma porção de opções. Note que eu estou usando o .NET 3.1, .NET Core 3.1. Se você tiver no 2.1, tem template também, mas eu recomendo que você utilize o 3.1 para fazer isso. Existem vários bots prontos, né? Bots que já conectam a um Luiz com todos os arquivos. Então, se você quiser mais a fundo, entender diálogo, entender encadeamento de diálogo, você tem essa oportunidade aqui. Mas o legal é você fazer o quê? Eu vou fazer um que a gente chama de o EcoBot. O que é o EcoBot? O EcoBot é o seguinte, eu falo um texto e ele me responde o mesmo texto. Ele é bom porque ele é um template enxuto, sem nada do que a gente precisa, e a gente vai começar a construir do zero para entender algumas coisas. Então, vou dar um Next aqui. Vou colocar aqui meu bot. Vou dar aqui um Create. E ele vai criar para mim. Certo? Se você está acostumado a utilizar a ASP.NET, desenvolvimento MVC, Web API, é isso. É um site, é um Web API, se você for ver aqui, ó, ele tem apenas a integração com o framework Bot Builder, ok? Que é a plataforma que vai dar as funções, as bibliotecas para a gente utilizar. E ele nada mais é do que um Web API que, como todo Web API, eu tenho um controller que é um bot controller.
Tem bastante documentação no próprio código, isso é uma coisa interessante. Essa é a classe que vai receber todas as nossas requisições de texto vindas, né? Pode ser de áudio, pode ser de alguns arquivos também que você consegue fazer o upload. E dentro dessa pasta bots tem o que? O EchoBot. O EchoBot nada mais é do que, ele vai receber uma mensagem e ele vai retornar essa mensagem. Vou colocar um breakpoint aqui, colocarei um breakpoint aqui, certo? E vamos ver um pouquinho mais de coisas que nós temos. Startup Program são informações do ASP.NET ABPI, a ideia não é explicar isso, o que é o ABPI agora, mas nós temos esse Adapter with Error Handler. Quando der um erro de código ou algo do gênero, por exemplo, se for bater lá no Luiz na API e está fora do ar, ele vai cair nesse método para quê? Para ele fazer o handler do erro, para você poder formatar uma mensagem bonitinha falando, desculpe, estou fora do ar, deu algum problema, para você comunicar o que aconteceu. A gente pode até colocar aqui um breakpoint caso ocorra erro. E agora, Ângelo, como é que eu testo? Vamos fazer o seguinte, vou dar aqui. Eu não gosto muito de executar esse launch sets com ES Express. Eu sempre ranco Express. Eu gosto de executar isso daqui via normal, linha de comando normal mesmo. Porque se você está no Linux ou no Mac, você não tem IS, né? Então, coisas de ASP.NET Core isso aqui, né? .NET Core, etc. Cross-platform, enfim. Estou executando aqui, né? Não que se você quiser usar o ES Express, use, né? Não tem problema nenhum, né? E olha o que aconteceu. Abriu aqui um sitezinho bonitinho com várias informações dentro dela. Você pode fazer o download do seu emulator. Nós já fizemos, nós já instalamos, espero que você tenha instalado aí também. O que ele está falando aqui é para a gente se conectar a essa porta aqui. Essa porta é default, mas a gente está utilizando a 7.9, não a 7.8, né? Vou vir aqui, criar um endpoint. Vou colocar aqui o 7.9, vou colocar aqui meu bot. Algumas informações de Application ID e Application Password, quando você for publicar o seu bot, você vai ter que gerar uma aplicação dentro do cenário Microsoft, dentro da Microsoft, para você publicar. E aí você vai ter esse Application ID e esse Application Password. No Azure é muito simples de gerar isso daí, você vai ver na documentação que é bem tranquilo. Criei esse meu endpoint aqui, né, de bot. Quando eu vier aqui e conectar, olha que coisa interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu buildar aqui, peraí. Carregando aqui o meu bot. Restart aqui. Será que eu configurei aqui? E é o 8? Vamos ver aqui. É bom que a gente já valida aqui. Deixa eu fechar esse e conecta. Haha! Pô, na minha cara, né? Tá dizendo aqui pra mim, conecta ao 3978, né? Não a esse daqui, conecta a esse daqui. E aí, obviamente, o que aconteceu? Ele já caiu aqui para mim no método chamado onMembers added async. Tá? E ele entrou aqui para a gente, né? Ele caiu aqui nesse método dizendo, olha, eu tenho aqui um novo usuário, que no caso fui eu que entrei aqui, então deixa eu dar aqui, ele vai debugar para a gente. Eu tenho que tomar cuidado para não apertar aqui a tecla F10 e F9 para não parar o Camtasia, foi o que aconteceu, por isso que eu dei esse corte. Então aqui ele viu que tem um usuário novo que entrou. Então uma coisa interessante é que ele vai fazer o que? Mandar uma mensagem para a gente dizendo hello and welcome, certo? Que é essa mensagem aqui, hello and welcome. Se eu escrever alguma coisa aqui, como por exemplo, olá, tudo bem? Ele vai cair aqui no onMessageActivityAsync, que é eu recebi uma mensagem. O que eu faço com essa mensagem? Bom, por enquanto o nosso bot ele é um echo. O que ele vai fazer? Vai pegar o mesmo texto que a gente escreveu e vai publicar para a gente
Vamos tirar aqui o breakpoint, dar um continue e ele colocou echo. Se eu escrevo teste, ele escreve teste. Do seu lado esquerdo, desculpa, do seu lado direito, nós temos aqui toda a iteração que nós fizemos, tanto do que foi enviado quanto do que foi recebido aqui. Isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa interessante é que quando você clica, por exemplo, pegar um Conversation Update, a gente tem a estrutura do JSON que foi trafegado. Então, essas APIs que o Bot Framework utiliza, né, elas são abertas, você pode interagir com elas. A gente está utilizando um Bot Emulator com a ferramenta, mas você poderia escrever a sua. Não precisa fazer isso, porque já tem, mas é legal que você consegue identificar aqui quais são as pessoas que entraram no bot, né, para conversar no bot. E olha que interessante, nesses members added, o que aconteceu? Entrou dois, o bot, né, com ID, com o nome bot, e um com o nome user. Por quê? Na conversação entram duas pessoas, né? O bot e o usuário. Se entrar outra pessoa, vai ter uma mais outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, são essas informações que você tem, isso é uma coisa bem interessante para você fazer debug e saber o que está trafegando aí, né? Mas é o seguinte, né? Você fala, Ângelo, mas putz, cara, beleza, mas o bot não tem inteligência nenhuma, né? Se eu digito aqui qualquer coisa, ele me retorna qualquer coisa. Cadê aqui? Vai me retornando qualquer coisa, tá vendo? Aqui, ó. Opa. Vamos adicionar um pouco de inteligência para esse bot aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui minha API do Luiz. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui var endpoint. Opa, e vou colar aqui a minha string. O texto que foi dito, eu vou colocar lá naquela parte que nós temos aqui, ó. Que lembra que é a query. Então eu vou colocar isso daqui para ele consultar. Ok? Olha que coisa bacana aqui também. Então vamos fazer o seguinte. Vamos conectar nessa API. Como que a gente vai fazer? Usando using var client. Se você conhece C Sharp, mas nunca viu isso, agora a gente tem a oportunidade de usar o using aqui, né, para dar o dispose no final do método. HTTP client, que é o cliente de conexão. Vou dar um var JSON, que é o quê? Vou pegar o JSON que essa request me retorna. O que eu vou fazer? Await cliente.get string async. Vou passar esse endpoint. Só que é o seguinte, eu preciso dessa estrutura de dados, né? Como que eu uso uma estrutura de dados dessa aqui? Bom, eu posso mandar gerar essa classe, se você não conhece C Sharp, eu nunca viu isso, mas eu consigo fazer isso daqui, né? Ó. Vira aqui, dá um colar especial, ele gera as classes para mim, né? Eu não vou fazer isso. Por quê? Primeiro, eu estou mostrando como você conecta utilizando a API, mas provavelmente você pode utilizar um SDK ou algo do gênero. E se você for utilizar um SDK ou algo do gênero, deixa eu fechar todos esses daqui. Na verdade, vou arrancar aqui. Eu vou recomendar que você dê uma olhada nessa ferramenta aqui, que eu vou deixar o link também, que é o esforço que o André Seco tem feito para criar um SDK de comunicação com o Luiz, tanto para treinar, para processar, quanto para consulta desse serviço. Existe já um SDK do Luiz, mas dentro desse projeto que o André fez aqui, eu também tive a oportunidade de ajudá-lo com algumas features aqui, você consegue treinar remotamente, você consegue acessar as APIs de treino. Isso, dependendo do seu cenário, onde você gera massa de dados de um banco de dados X, você pode fazer uma consulta com essa massa de dados, pega essa massa de dados, manda para essa API treina, você pega o retorno, valida, enfim. É uma biblioteca bem legal de código-fonte aberta para você utilizar, ok? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um var resultado igual a newtonsoft.json, JSON convert, deserialize object, dynamic. Ok?
Por quê? Nesse caso, eu não vou criar uma estrutura para pegar todos aqueles dados. Eu preciso apenas saber o quê? Quem que é o meu top intent, que está dentro de prediction, certo? E saber quem são as minhas intenções. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Passar aqui o JSON. Primeira coisa, var mensagem. É uma mensagem que eu vou postar aqui. Se eu não encontrar nada, se for um none, eu vou falar assim, não entendi o que você disse. Agora, if resultado ponto é um dynamic, não tem, né? Não tem ponto, não tem inteligência. Eu vou dar aqui um prediction ponto top intent igual a automóveis. Eu poderia ter outros, né? O que eu vou fazer? Agora eu posso pegar, por exemplo, aqui uma intenção que é ação, certo? No caso aqui, a minha entidade, eu vou pegar resultado ponto prediction ponto entities ponto, que eu vou pegar aqui? Ação, certo? A ação me retorna um array, porque eu posso ter mais de uma ação, comprar e vender na mesma frase. E eu posso ter o tipo, né, que eu posso estar falando aqui, que é o veículo, né? Então eu posso ter aqui veículo também. E a mensagem é igual a colocar aqui ação. Posso fazer um string ponto. Opa. Vou unir aqui, caso tenha mais de uma ação nesse array. Na verdade, a gente pode até melhor chamar de ações, né? Porque pode vir mais de uma. Opa, ações e veículos. Dá um string.join e veículos. E a gente manda imprimir a mensagem e responder. Ok? Você viu? Essa quantidade de linha de código aqui é para você fazer a sua consulta. Já tem SDK pronto, bonitinho, mas eu queria mostrar que se você está no JavaScript, é a mesma coisa. Né? Em Python, se você está em PHP, não importa, você já tem isso, é fácil você obter essa informação. Agora, o parse e qual é a lógica de que você vai fazer, eu já tenho aqui. Qual que é a ação? Comprar ou comprar e vender. Quais são veículos? Moto, o carro. É a sua consulta no seu banco de dados. É a sua consulta na sua base de dados para você mostrar para o seu cliente o que você precisa. Entendeu? Então, não necessariamente você precisa utilizar o Luiz dentro de um bot. Você pode utilizar em várias outras formas também. E você pega esse conteúdo e aplica na sua necessidade. Então, vamos começar lá aqui de novo, né? Lembrando para eu não dar os F5 da vida. Os F9, coisa, senão eu paro o Camtasia aqui. Subiu. Vou dar um restart no nosso bot. Ele vai dar para a gente o hello. Eu quero comprar uma moto e um carro. Na hora que eu der F5 aqui, ele vai cair. Vamos lá passando aqui, ó. Ele pegou a minha URL. Vamos testar essa URL aqui para ver o que ele vai dar para a gente. Vai retornar aqui. Opa, ó. Retornou para a gente bonitinho aqui. Vamos fechar aqui. Vamos passar. Vamos pegar o JSON aqui. Será que é o mesmo JSON? Vamos ver aqui. Ó, trouxe para nós o JSON bonitinho aqui. E agora esse Dynamic maroto aqui, ó, pegou o resultado. Primeiro, qual que é o top intent? É automóveis? Vamos ver aqui no JSON. Top intent, automóveis. Ele tem que cair aqui. Caiu.
Qual que é a ação? Quais são as ações? Vamos ver aqui. Comprar, no caso. Quais são os veículos? Moto e carro. Então, quando eu der F5 aqui para gente, automaticamente ação comprar veículos, moto e carro. Ok? Simples assim. Quero vender minha mobilete. Será que vai ter alguma coisa aqui? Ação vender veículos mobilete. Esse é o básico do básico do básico para você conectar-se a Luiz, treinar e fazer, começar a pensar em desenvolver o seu bot, certo? Lembrando sempre, pessoal, que o Luiz ele precisa ser sempre alimentado, ser sempre treinado, ser sempre gerenciado, por quê? Para justamente você melhorar as respostas que ele vai te dar, para você melhorar o conteúdo que você entrega. Ok? Isso é importante demais para você começar a entender. Beleza? Angelo, mas tem código, cara. Eu não sou um cara de código. Eu queria algo mais simples ainda. Então eu vou fazer o seguinte: vamos parar tudo isso daqui. Vamos voltar aqui para uma ferramenta que eu acho fantástica, chamada. Já está até logada aqui, né? Mas vamos entrar aqui de novo, chamada Q&A Maker. Q&A, o que é Q&A, né? Q&A, perguntas e respostas. Até fechar aqui para a gente abrir de novo. Imagina você transformar a sua FAQ em um bot. Exatamente isso. Então vamos supor que na sua empresa você já tem uma FAQ, já está tudo bonitinho, funcionando, as pessoas entram lá, mas como é que eu transformo isso num bot? Simples, simples como você passar um link e esse link ser lido pela ferramenta e automaticamente você conseguir ter essas informações. Então eu vou pegar aqui um diretório, está carregando aqui, diretório padrão, pegar aqui, esse aqui não tem, vou criar uma base de conhecimento que ele chama, né? Onde o bot, onde essa ferramenta vai atuar para fazer a pergunta e resposta. Então, vou criar aqui um para a gente. Ele vai abrir para a gente o Azure. A gente vai criar isso, obviamente, dentro do Azure, dentro da nuvem. Ele vai criar todos os recursos para a gente de maneira bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, meu. Deixa eu fechar aqui. Q&A Maker. Seleciona aqui, ó, gratuito também. Grupo de recursos. Vou selecionar aqui. Azure Search Price. Deixa eu ver aqui. Por que ele não está... Acho que esse cara aqui é... Será que é no Brasil aqui? Cadê? Quero selecionar o Brasil aqui. Por que ele não está falando, que não está deixando aqui? Opa, estava carregando na verdade, ó. Free e meu app name Q&A Maker, ok? Preenchi esses dados aqui, tudo na camada free, não vou ser cobrado por isso. Ele vai criar para nós. Note que ele já vai criar o meu app já dentro dessa location aqui, ó. Meu Q&A Maker Azure Websites. Isso é uma coisa muito bacana. Você já tem um endpoint hospedado dentro do Azure para fazer isso daí. Então, a facilidade e a integração dos serviços ela é muito, muito, muito prática, né? Fazendo o nosso deployment. Boa, vamos lá para o nosso recurso. Criou. Se eu voltar aqui e der um Ctrl F5, olha que bacana. Ele está carregando para nós aqui os sites que a gente fez. Vou informar algumas coisas aqui para ele, mesmo esquema. Meu Q&A Maker.
meu idioma e vou colocar aqui FAQ, opa, Windows 10. Esse é o nome, porque a gente vai utilizar uma FAQ, obviamente é pública, né? Mas é uma FAQ do Windows 10, onde tem várias informações de atualização do Windows, etc. Vou colocar esse link aqui. Note, eu posso colocar arquivos, posso colocar PDFs, além de URLs, documentos do Word, etc. Então, olha a facilidade que você tem aqui para utilizar essa ferramenta. Feito isso, eu posso ter algum tipo de resposta, né? Como que o bot vai se comportar, né? Se é um negócio mais entusiasmado, mais amigável, mais profissional. Vou colocar nenhum tipo de ação, aí se chama chat. Deixa ele processar aqui pra gente, vai demorar alguns 30 a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto mais ou menos, que ele vai ler aquele URL, ele vai fazer toda a busca para a gente e vai fazer a indexação dos nossos textos, né? Depois da indexação do arquivo, da nossa URL, a gente tem aqui o que? Nós temos a FAQ totalmente quebrada com perguntas e respostas. A gente consegue, inclusive, adicionar mais tipos de pergunta para a resposta. Por exemplo, ele está falando qual o método de ativação que eu uso, uma licença digital, uma chave do produto, etc. Eu posso colocar aqui que tipo de ativação posso usar. Esse tipo de curadoria você vai fazendo linha a linha. Você faz uma análise aqui, ó, tem a questão do Windows 8 também, como atualizar, a questão do Windows 7, enfim. Você pode inclusive adicionar mais arquivos aqui para melhorar a sua busca, né? Você pode inclusive criar manualmente perguntas e respostas, isso é possível. E a gente vai fazer o seguinte aqui, né? Eu vou mandar salvar e treinar. Esse procedimento também demora alguns segundos, né? Mas assim que ele estiver pronto, a gente já vai conseguir testar o nosso bot. Pronto, testou. Vamos fazer aqui uma pergunta para ele. Está quebrando aqui, mas opa, deixa eu pegar aqui, diminuir aqui meu zoom. Pronto. Qual método de ativação devo usar? Automaticamente ele vai carregar para a gente agora a resposta que a gente associou, na verdade foi associada automaticamente dentro do nosso quando a gente indicou aquela URL para ele fazer o carregamento. E aqui a gente consegue ver que tem até textos, né? Tem até links, enfim. Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode utilizar aqui como FAQ. A gente consegue depois exportar isso daqui, deixa eu fechar aqui esse teste, da mesma maneira que a gente fez lá com o Luiz. Né, a gente consegue exportar essa URL para que ele seja treinada, para que seja disponibilizada, para que você inclusive utilize dentro do próprio Bot Framework como sendo uma outra fonte de entendimento aí, além do Luiz, você ter o FAQ que já está pré-pronto. O procedimento é muito parecido, né? Você vai inputando os dados, vai inputando as informações, você vai colocando vai fazendo a curadoria para saber se aquilo é válido ou não, para saber se ele está acertando ou não, e no final você tem aí mais um serviço de processamento de linguagem natural totalmente pronto, sem sequer você precisar programar, digamos assim. Isso é uma das maravilhas que a gente tem e inclusive a partir daqui eu consigo até começar a criar um bot dentro do Azure, do portal do Azure. Isso aqui é fantástico. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse é basicamente, se você está querendo entender mais sobre Luiz, processamento de linguagem natural, é muito simples. Entra no site, faz sua conta. Vou deixar os links para a documentação. Você vai ver que é muito tranquilo você trabalhar com esse tipo de serviço. E eu recomendo que você entre também no Microsoft
cognitive, no qual você vai ter vários e vários outros serviços que a Microsoft disponibiliza. Como a gente viu lá no próprio Luiz, você tem a camada gratuita para utilizar isso e com certeza esse tipo de coisa vai te ajudar bastante aí. Tá ok? Pessoal, era isso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, fiquem seguros, né? Vai passar tudo isso que a gente está passando, vai terminar logo mais. Espero que tenha sido de boa conteúdo tenha sido interessante para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.